Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Se você não me conhece, meu nome é Bruno. Essa é uma live do Instagram, @apalavraquealimenta. Hoje o nosso tema é sabedoria. Nós tivemos uma semana de conteúdos relacionados ao tema sabedoria. E hoje a gente vai fazer... Opa, fiz um comentário aqui sem querer. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do tema. Eu vou tentar resumir aqui, e o foco dessa live é trazer caminhos para que nós nos tornemos mais sábios. É fato de que todos nós precisamos de sabedoria, né? Todos nós, eu não sei você, mas eu sempre incluo a sabedoria, um pedido de sabedoria nas minhas orações, porque é completamente necessário que a gente caminhe em sabedoria. Então a gente vai entender o que é, a gente vai ter demonstrações de sabedoria e de como buscá-la. Tá? Esse é o intuito dessa live. Então, se você está assistindo a gravação, fica aí, que eu creio que, tendo expectativas a respeito dela, Deus vai falar algo ao teu coração. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, só vou esperar mais alguns segundinhos e a gente já começa, para que as pessoas possam entrar, né? E, seguinte, primeiramente, Ô Cida, que bom que você estava com saudade das lives. Tamo de volta aí. Tamo de volta. Olha só. Primeiramente, para a gente começar a falar do assunto, a gente gosta do tema sabedoria, a gente quer sabedoria, mas afinal de contas, o que é sabedoria? Eu perguntei para algumas pessoas quando eu fiz um estudo bíblico a respeito desse tema, e as pessoas disseram, sabedoria é você ser uma pessoa que entende as coisas, que entende o cenário, que sabe analisar o cenário. E a verdade é que sabedoria não é bem isso. Porque não adianta nada eu saber analisar o cenário e eu não fazer nada a respeito. Se eu não fizer nada a respeito, não é sabedoria. Porque só é sabedoria quando é prático, né? Então, vamos lá. Sabedoria não é entendimento, sabedoria não é inteligência. Sabedoria é inteligência e entendimento aplicados na prática, tá? Eu poderia definir uma definição sobre sabedoria que eu gosto bastante. Sabedoria é a capacidade de fazer boas escolhas. Se você sabe fazer boas escolhas, você é uma pessoa sábia. Quando você precisa de um conselho, você procura uma pessoa sábia. Por quê? Porque um conselho te levará a tomar a decisão correta. Então, se você quer uma boa decisão, você consulta alguém sábio. Logo, sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões, de tomar a melhor decisão, de enxergar o cenário, sim, analisar o cenário, sim, usar o entendimento, usar a inteligência de maneira prática. Perfeito? A gente precisa de sabedoria porque se trata de boas decisões, a gente sabe que onde eu e você estamos hoje, nós chegamos onde estamos porque nós tomamos decisões para chegar até aqui. Você poderia ter se tornado seguido uma outra profissão. Você poderia ter ido morar em outro bairro. Você poderia ter se casado com outra pessoa. Você poderia, não ter cometido os erros no passado. Você não teria acertado no passado se você não tivesse tomado determinadas decisões. Então, quem você é hoje e onde você está hoje é determinado pelas decisões que você tomou no seu passado. E uma verdade é que você só vai chegar num lugar legal, você só vai chegar no seu objetivo se você tomar decisões corretas para chegar até lá. E a sabedoria é uma ferramenta indispensável nesse processo, nessa tarefa. Você não vai chegar lá se você não tomar as decisões adequadas até lá. Então, eu acho que é universal. Nós não precisamos aqui defender a ideia de que a sabedoria é algo bom, porque todos nós sabemos que é importante, que precisamos dela. Mas afinal, como adquirir sabedoria? A palavra de Deus fala algumas vezes a respeito de como adquirir sabedoria. Eu gostaria de ler o primeiro texto a respeito disso, que fica em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quero ler junto com você aqui. Vou abrir o texto para que a gente possa lê-lo juntos. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Né? Não tem sabedoria? Um caminho para você adquirir é pedir sabedoria a Deus. Deus, ele dá essa sabedoria.
Se você precisa, ele é a fonte de sabedoria. A palavra diz em Provérbios que a sabedoria era a arquiteta da criação. Então a sabedoria esteve com Deus desde a fundação do mundo, e a sabedoria que é agradável a Deus está em Deus. Então a melhor maneira da gente consegui-la é buscando dele, é orando e pedindo com fé, crendo que ele vai nos dar, vai nos conceder. Uma outra possibilidade de você adquirir sabedoria, eu quero ler aqui junto com você também, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1,7 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio da ciência, ou o princípio do conhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse foi um dos temas, uma das palavras que deu o tema do post, de um dos posts dessa semana. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio, e eu quero me tornar mais sábio, eu preciso me analisar e pensar: eu estou temendo o Senhor? Eu estou caminhando debaixo de um respeito reverente ao Senhor? Eu estou disposto a submeter as minhas decisões a Deus? Se eu estou caminhando em algo diferente disso, esse é o ponto que a gente precisa trabalhar para que nós possamos se tornar mais sábios. Primeiro ponto, pedir a Deus. Segundo ponto, olhar para si mesmo e analisar à luz da palavra de Deus se a gente está seguindo aquilo que ela diz. Aqui se diz que o temor do Senhor é a primeira coisa que a gente tem que fazer para buscar sabedoria. E por que isso, né? Um dos posts explicou isso essa semana. Pense em uma criança que puxa o rabo do gato toda vez que o pai não está presente. O pai não está vendo, ela vai e puxa o rabo do gato. Aí, quando o pai está, ela não faz isso. Porque ela entende que se ela fizer diante do pai, o pai vai puxar a orelha dela. O pai não vai permitir que ela continue fazendo aquilo. Então, ela para de fazer quando o pai está presente. Uma coisa que a gente tem que entender é que quando nós tememos ao Senhor, quando nós concebemos quem o nosso Deus é, a gente percebe que o nosso Pai sempre está presente. O Pai Celestial não tem um lugar que ele não esteja. Ele está em todos os lugares. Ele está tanto do lado de fora de nós quanto do lado de dentro. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. A nossa mente ela está nua diante de Deus. Nada pode esconder a nossa mente de Deus. Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente intenta, tudo que a gente faz, Deus está vendo. Então se eu temê-lo, se eu respeitá-lo e me lembrar de quem ele é onisciente, onipresente, eu vou entender que as minhas decisões têm que ser tomadas debaixo dessa verdade. Quando eu percebo que a decisão que eu vou tomar está debaixo daquilo que é agradável a Deus, a minha decisão caminha para o lugar correto. Quando eu tomo decisões baseado nisso aqui, e isso aqui é poderoso, isso aqui mudou a minha visão a respeito do tema e tem mudado a minha vida, eu posso dizer para você, dê valor a esse texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E certamente você vai se tornar alguém mais sábio. Certamente os seus passos vão para apontar para alguém melhor do que você é. Fica a dica valiosa. Qual que é uma outra maneira de você se tornar mais sábio? Olha só. Eu gostaria de ler um texto aqui que fica em 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui com vocês, caso você esteja com a sua Bíblia aí. Fique à vontade para abri-la comigo, para a gente ler junto. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, diz o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem até um post já a respeito desse texto. Eu sei porque ele está sublinhado de vermelho já. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O contexto aqui não é a respeito de sabedoria, mas o que nos interessa nesse texto é que Paulo está dizendo, se você caminha com pessoas que são más diante daquilo que é agradável a Deus, essas pessoas vão corromper aquilo que há de bom em você, os bons costumes que há em você. E olha só, se as más companhias corrompem os bons costumes, eu posso entender que o contrário também é verdade. As boas companhias fortalecem bons costumes. É ou não é? Se eu ando com uma pessoa sábia, eu naturalmente vou me tornar mais sábio. Quando eu andar com uma pessoa que... Olha aí, minha mãe fazendo aquele comentário de mãe. Linda!
Quando eu ando com pessoas que, por exemplo, praticam esportes, eu começo a caminhar com elas, eu começo a perceber o quão importante é e eu começo a fazer esportes também, ou pelo menos eu sou influenciado a isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque andar com pessoas sábias, andar com pessoas que têm mais sabedoria que você é uma maneira de fazer com que você se torne mais sábio. Existe uma máxima, né, no mundo aí dos negócios, é que se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Né? Então, se você olha para os seus amigos, se você olha para as pessoas ao teu redor e você não encontra alguém que tem um nível de sabedoria maior do que você, não é que você tem que abrir mão dos seus amigos, mas você tem que fazer talvez novas amizades também. Talvez você precise se relacionar com pessoas que tenham aquilo que você deseja ter em você. Isso não é ser interesseiro, isso é ser inteligente. Você pode fazer isso, isso é natural. Então, caminhe com quem é mais sábio, busque entendimento. Tenha contato com quem tem sabedoria. Olha só, com base nesse conhecimento que as boas companhias fortalecem os bons costumes, eu busquei um exemplo aqui que fica em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha só. Essa é um reforço daquilo que está sendo dito aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, entende-se que eu preciso buscar a mente de Deus, eu preciso buscar aquilo que é agradável a Deus cada vez que eu vou tomar uma decisão. Porque se eu respeito a Ele naquilo que eu faço, eu estou sendo sábio na minha decisão. Então eu preciso conhecer Deus, eu preciso ter contato com como Ele pensa. E como Ele pensa, como Ele age, como Ele quer que nós sejamos, está expresso na sua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, expressa isso. A palavra de capa a capa, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ela é inspirada e proveitosa para nos instruir, para nos direcionar e também para nos dar sabedoria. Então tá aí mais uma forma de você se tornar mais sábio, ter contato com a palavra de Deus. Naturalmente, ela é fonte de sabedoria, uma fonte plena, uma fonte que jorra muita sabedoria. Quem tem sede encontra sabedoria nesse livro aqui, tá? Olha só, uma outra coisa que é verdade é que o próprio livro, por exemplo, de Provérbios, o livro de Eclesiastes, são livros focados em sabedoria, né? A palavra como um todo é fonte de sabedoria, mas existem livros focados nisso. Pode ler o livro de Provérbios, eu vou pegar qualquer exemplo aqui, um exemplo aleatório do livro de Provérbios, e você vai perceber que ele se encaixa naquilo que foi dito aqui. Ó, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominações para o Senhor, tanto uma coisa quanto outra. Tá vendo? Esse texto é extremamente prático, é extremamente relacionado à possibilidade, ou melhor, à capacidade de tomar decisões, a capacidade de entender as coisas e fazer as coisas na prática. Né? Então o livro de Provérbios como um todo, o livro de Eclesiastes, por exemplo, são livros focados nisso. Então, busque a palavra como um todo, mas também busque no livro de Provérbios a sabedoria. Afinal, Salomão foi cheio de sabedoria. E então, andar com ele, ou pensar como ele pensa, ou ler o que ele escreveu, naturalmente te dará sabedoria também. Estou dando várias chaves aqui para você viajar aí na sua forma dependendo da tua sede, né? Se você tem bastante sede, aplique todas essas coisas que você está encontrando aqui e perceba o quão poderosa a palavra de Deus é, o quão poderoso o Espírito Santo é ao entrar na sua vida e fazer com que as coisas caminhem em sabedoria. E mais do que tudo isso, mais também do que simplesmente ler a palavra ou simplesmente ler o livro de Provérbios, tudo isso é muito bom, mas tem uma terceira coisa que se encaixa naquilo que diz que as boas companhias fortalecem os bons costumes. A Bíblia diz em Isaías capítulo 11, eu vou abrir aqui com você, estou abrindo todas as passagens e vou abrir também Isaías capítulo 11 para ler com você o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Olha só, do tronco de Jessé brotará um rebento e das suas raízes um renovo frutificará.
falando aqui a respeito de Jesus, né? Jesus sairia da linhagem de Jessé. De Jessé viria Davi, de Davi viriam seus descendentes até chegar em José, e José é pai de Jesus. Então, Jesus é da linhagem de Davi. Então, esse renovo que é citado no versículo 1 de Isaías 11 se refere a Jesus. Aí olha o que o texto fala no versículo 2 a respeito de Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui fala a respeito de inteligência, aqui fala a respeito de sabedoria, a respeito de temor do Senhor, a respeito de conhecimento. Jesus, ele tem alguém na face da terra, né, nos céus, na terra, embaixo da terra, mais sábio que Jesus? No Antigo Testamento, Salomão era a pessoa mais sábia, mas Jesus, ninguém se compara à sabedoria de Jesus. Ele carrega a plenitude da ciência, da sabedoria, do entendimento de Deus. Então, por que eu estou reforçando isso aqui? Porque você tem a possibilidade de andar com Jesus. Você tem a possibilidade de conhecer a mente de Cristo, de conhecer. A palavra diz em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo quando nós andamos pelo Espírito, quando nós andamos de acordo com a palavra. Então, naturalmente, se você caminha com Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus, se você ora, se você busca, se você caminha com Ele mesmo e o encontra pela palavra, de capa a capa, no livro de Provérbios, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, naturalmente você vai estar caminhando com a pessoa mais sábia do universo e certamente essa sabedoria vai transbordar para você. Olha, aqui foram muitas passagens a respeito de sabedoria. E uma coisa que eu vi aqui, alguém pedindo, a Bela tá pedindo para deixar salva a live. Eu não vou deixar a live salva, tá bom? Essa live aqui, eu vou compartilhar ela apenas para eu conseguir baixar. Baixando essa live, eu vou tirar ela daqui do Instagram. Ela não vai ficar disponível, mas ela vai estar no YouTube, no canal do YouTube. Então eu vou tirar essa live aqui, vou colocar no YouTube e vou compartilhar aqui nos Stories. Então acompanhe os Stories. Você que não pegou do início, você que está chegando mais para agora, eu vou deixar aqui nos Stories e você só vai arrastar para cima e vai ter acesso depois para você assistir a hora que você quiser, tá bom? Eu vou dar prioridade a isso para valorizar vocês, as 22 pessoas que estão aí ao vivo. Vocês estão aqui, vocês estão ao vivo, e esse conteúdo ele é para gerar valor para vocês, que está com a gente, está prestigiando aqui. E naturalmente para quem é inscrito no canal também, tá bom? Então ele não vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram. Continuando, um exemplo, uma demonstração do que é sabedoria, para a gente fechar aqui esse conceito. Olha só, qual é o canal no YouTube? O link tá aqui na página da Palavra que Alimenta. Entra no perfil da Palavra que Alimenta, vai ter um link mais ou menos nessa altura aqui. Os posts vão estar aqui para baixo. Aqui para cima vai ter um link onde você acessa o canal do YouTube. O nome do canal é A Palavra que Alimenta, tudo junto, tá bom? Olha só, 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 28. Eu vou ler com vocês aqui também. Eu não ia ler não, só ia explicar rapidinho, pra gente ganhar tempo, mas eu quero fazer a leitura com vocês. Eu acho que é interessante quando você lê junto com alguém um texto e a pessoa explica. Quando eu leio sozinho, eu tenho mais facilidade, né? Então eu espero que isso aconteça com vocês também. Olha o que o texto diz, Salomão dando uma grande demonstração de sabedoria. E depois dessa grande demonstração de sabedoria diante do povo, as pessoas passaram a admirar a sabedoria de Salomão. A fama de sábio dele se espalhou. Olha só o que o texto diz, ele se autoexplica. Apenas preste atenção. Ora, vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho estando com ela naquela casa. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher porque se deitou sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite, e enquanto eu dormia a tua serva, tirou do meu lado o meu filho, e deitou-o no seu seio, e a seu filho, morto, deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz.
Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu é morto, é o morto. Mas esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse o rei, Salomão: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, disse ao rei, pois as suas entranhas lhe enterneceram por seu filho: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Esta é sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Olha que demonstração de sabedoria. Salomão era uma pessoa que ele tinha passado a ser o rei de Israel, e ele pede sabedoria para Deus, naquela passagem famosa que a gente encontra em 2 Crônicas, capítulo 1. Ele pede, Deus aparece para ele e diz: o que você quer que eu te faça? Qualquer coisa que você pedir, eu te darei. E ele diz: eu quero sabedoria e conhecimento para que eu possa conduzir o teu povo, porque ele é muito numeroso, e eu preciso disso para lidar com eles. Ele diz: visto que no teu coração não houve um desejo de matar os seus inimigos, de ser muito rico, eis que você vai ser muito sábio, e eis que você também vai ser muito rico, e vai ser muito próspero, e não vai ter nenhum rei que nem você. Então, Salomão foi cheio de sabedoria, ele pediu isso a Deus, ele recebeu isso de Deus, e essa é uma demonstração de que a sabedoria de Deus encheu a vida de Salomão. E essa sabedoria também pode encher a sua vida. Você também pode ser cheio dessa sabedoria, mas saiba de uma coisa: o primeiro passo para que você tenha acesso a essa sabedoria que Deus nos dá é estar em Jesus. Sem Jesus você não tem acesso àquele que dá sabedoria. E aquele que dá sabedoria fez louca a sabedoria deste mundo. Em 1 Coríntios capítulo 1, a palavra diz que Deus fez a sabedoria dos homens louca quando deu o seu Filho para morrer por nós, e através de seu Filho, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, verdadeiramente ele pagou os nossos pecados e nos deu acesso a ele. Então, isso perante o mundo é loucura. Como é que alguém no mundo, pela sabedoria do mundo, pela ciência, vai chegar à conclusão de que isso é verdade? Isso não é possível. Isso só é possível pela fé. Então, Deus fez louca a sabedoria desse mundo, fazendo com que a pregação do evangelho trate a respeito da morte de alguém na cruz do Calvário por nós. Isso é loucura para o mundo, mas é loucura para eles. Para nós é poder de Deus na terra. É o que a palavra diz a respeito do evangelho. Quero dizer para você, você pode estar aqui e tenha sede de sabedoria. Eu espero que todos tenham, né? Eu tenho muita sede de sabedoria. Espero que cada vez mais Deus me direcione a isso, e cada um de vocês também. Mas eu tenho certeza que talvez exista alguém aqui que está afastado de Deus. Alguém que não está trilhando os caminhos de Deus. Alguém que se cansou da igreja. Alguém que se cansou de homens, da sabedoria dos homens, da maldade dos homens, das coisas que os homens fizeram, de repente do pisar na bola de que alguém cometeu com você. Mas eu quero te dizer uma coisa: a coisa mais sábia que você pode fazer é estar reconectado com Deus. Se reconcilie com Ele, dê esse passo para Ele. Não se permita viver uma vida distante dele por causa de homens. A palavra diz para nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é Ele quem nos sustenta, quem nos fortalece e faz com que os nossos passos sejam passos que são caminhados, são direcionados para a vontade perfeita dele. Quero dizer para você, não desista da igreja, porque a igreja, sim, é formada de pessoas falhas, de pessoas que erram. Se assim não fosse, por favor, eu ia te pedir para não ir para a igreja, porque certamente ela se tornaria errada por você estar lá. Mas ela não se torna errada por você estar lá e nem eu estar lá. Ela é formada por pessoas falhas, e esse é um motivo de glorificar a Deus pela graça dele.
porque Ele fez o corpo dele de pessoas falhas como eu e você, para que nós, em aperfeiçoamento da nossa mente, do nosso coração, da nossa sabedoria, a gente se torne mais parecido com Jesus e traga mais pessoas para o caminho. Então, se você tem sede de Deus, não permita que as pessoas te mantenham distantes dele. Porque a coisa mais sábia a se fazer é viver uma vida conectada com Deus. Não existe prosperidade maior do que você orar ao Senhor e ser respondido. Do que você caminhar sabendo que está protegido por Ele. De você saber que pode acontecer o que for, mas o teu Deus, o teu Senhor está sobre todas as coisas e a tua vida está nas mãos dele, né? Então isso é precioso. Eu falei aqui várias coisas a respeito de sabedoria e eu posso dizer uma coisa, agora é sua vez. Analisa a sua vida, olha para si mesmo, olha para as áreas da sua vida em que a sabedoria vai fazer toda a diferença. Busque na palavra, busque em provérbios, busque principalmente na relação com Deus como todo, em oração, e certamente Ele vai te trazer a sabedoria para que você possa lidar com os seus problemas. A palavra diz que Deus criou os céus e a terra, certo? Ele é um ser criativo. Olha para a diversificação do que Deus fez. Olha para os insetos, olha para a natureza, olha para a lua como ela está linda essa noite. Tudo isso Deus fez, Ele é criativo. E esse Deus, Ele deixou um DNA em você. Você é filho dele, então você carrega o DNA, carrega características do seu Pai Celestial. E esse Pai Celestial é alguém sábio, é alguém criativo. Isso, a gente pode entender sabedoria por criatividade também, porque muitas vezes Deus vai te dar criatividade para você resolver problemas que você não conseguiria resolver sozinho. Ele te dá essa criatividade, você cria uma forma de fazer e você, juntamente com Ele, em parceria com Ele, resolve o problema. Eu tenho experimentado isso nessa relação com Deus e eu quero encorajar você a buscar isso também. Que Deus, olha só, que Deus entregue sobre nós essa sabedoria. A primeira palavra que nós lemos aqui é em Tiago capítulo 1, versículo 5, que fala justamente a respeito disso. De nós caminharmos buscando dele sabedoria que ele vai nos conceder. Então eu quero fazer um convite para você. Vamos orar agora? Vamos pedir sabedoria a Deus? Eu tenho certeza que ele pode conceder para você se é que você precisa. Eu creio que precisa, como eu preciso. Tá bom? Vamos orar e a gente já vai caminhando para o fim dessa live. Deus amado e querido, aqui estão os teus filhos e filhas que participaram dessa live, que estiveram aqui presentes, tanto aqui ao vivo, quanto as pessoas que estão no YouTube também assistindo essa mensagem. Pai, que o Senhor alcance cada um de nós, Pai, cada um de nós. Que a Tua sabedoria venha sobre nós. Que o temor do Senhor esteja presente em nós. Que o desejo por caminhar com pessoas sábias, caminhar principalmente com o Senhor, que é o ser mais sábio que a gente pode conhecer, que a gente possa estar sensível a absorver da Tua palavra, das nossas relações, a melhor forma de fazer as coisas, a melhor forma de tomar uma decisão, para que a nossa vida caminhe para a direção que o Senhor determinou para a gente. Que assim seja, Pai, dá-nos dessa sabedoria. A gente sabe que o mundo não pode dar essa sabedoria pra gente. A gente pode ler livros e livros, mas se o Senhor não nos conceder sabedoria, de nada vai adiantar. Então estamos indo ao Senhor, reverentemente dizendo: Pai, dá-nos sabedoria para que a nossa vida reflita a vontade do Senhor para nós. Faça isso sobre nós, Pai, é o que nós pedimos, no nome do Teu Filho. Amém. Amém, meus queridos e queridas. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou dizer para vocês uma coisa: criem expectativas a respeito do tema dessa semana. O tema dessa semana é salvação. Foi o que sugeriram aí quando eu perguntei para vocês qual que seria o tema dessa semana. Então a gente vai abordar o plano de salvação, desde a queda do homem até a salvação, até a experimentação do eterno, né? Então fiquem ligados e acompanhem aí os posts das próximas semanas. Eu vou terminar essa live aqui, vou escrever o post de amanhã e a gente vai junto, aprendendo junto aí. E no fim de semana que vem a gente vai ter uma live sobre o tema salvação. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui, eu fico muito feliz de ter você aqui. Que você desfrute desse conteúdo que é colocado aqui, é um conteúdo feito com muito carinho e eu fico muito feliz de saber que ele tem alcançado vocês, tá? Fiquem na paz, Deus abençoe, contem comigo, qualquer coisa mandem uma mensagem aí no direct. Eu quero, com certeza, ter o prazer de ajudar vocês, tá?
E só explicando mais uma vez, a live não vai ficar disponível aqui por 24 horas no Instagram, mas ela vai para o YouTube, tá? Então eu vou salvar ela aqui, se Deus quiser amanhã ela está disponível no YouTube e vocês podem acompanhar a gravação, caso vocês não tenham pegado todo aqui. Pode dizer para você, vai lá e se inscreve no canal, porque essa live, se aplicada na sua vida, ela vai gerar resultado sem dúvida, tá bom? Deus abençoe sua vida, o canal é A Palavra que Alimenta, eu vou deixar nos stories o link. Fica na paz. Um abraço.